Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Hoje, continuando o estudo do subsídio para confessores e diretores espirituais, falando sobre o ministério da direção espiritual, lembrando que na semana anterior temos estudado importância atual, momento de graça, onde estudamos itinerário histórico e atual, a formação sacerdotal para este acompanhamento, direção espiritual e ministério sacerdotal, direção espiritual que recebe os ministros ordenados. E agora vamos estudar as linhas fundamentais, e no número 77, página 53, vamos estudar a natureza e o fundamento teológico da direção espiritual. A vida cristã é caminho, é viver do Espírito, como sintonia, relação, imitação, configuração em Cristo, para participar da filiação divina. Por isso, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O aconselhamento ou direção espiritual ajuda a distinguir o espírito da verdade e o espírito do erro, e a vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. A direção espiritual é sobretudo um auxílio para o discernimento no caminho da santidade ou perfeição. O fundamento desta prática do acompanhamento ou direção espiritual está na realidade de ser igreja de comunhão, corpo de Cristo, família dos irmãos que se ajudam segundo os carismas recebidos. A igreja é um complexo de mediações que corresponde a diversos ministérios, vocações e carismas. Todos precisamos uns dos outros também, e especialmente no campo do aconselhamento espiritual. Trata-se de procurar e aceitar um conselho que vem do Espírito Santo por meio dos irmãos. No batismo e na configuração, todos recebemos os dons do Espírito, dentre os quais é relevante o dom do conselho. A experiência eclesial demonstra que algumas pessoas possuem o dom do conselho num grau mais elevado e que, portanto, são chamadas a servir os outros, disponibilizando o carisma recebido. Às vezes, a direção ou conselho espiritual é exercido em função de uma tarefa confiada pela autoridade eclesiástica ou pela comunidade eclesial no qual se vive. E aqui então temos que a vida cristã é sequela, imitação, sintonia em Cristo, participação da vida divina como filhos adotivos, que leva-nos ao discernimento para viver a santidade ou perfeição, e que o carisma, o ministério da direção espiritual, é um dom do Espírito Santo, o dom do conselho, que alguns têm para edificar o corpo místico de Cristo, a Igreja. Agora, do número 78 até o número 80, temos o objetivo específico. Prestem atenção, esses subtópicos são maravilhosos, porque nos colocam. O que é o objetivo específico? Vamos lá. O objetivo da direção espiritual consiste principalmente em ajudar a discernir os sinais da vontade de Deus. Normalmente, fala-se de discernir a luz e as moções do Espírito Santo. Existem momentos nos quais tais consultas são mais necessários. É necessário levar em conta o carisma peculiar da vocação pessoal ou da comunidade na qual vive quem pede ou dá conselho. Número 79. Quando se procura discernir os sinais da vontade de Deus, com o auxílio do conselho fraterno,
inclui-se eventualmente a consulta referente a temas de moral e práticas das virtudes, e também a confidência acerca das situações que se queiram esclarecer. Mas se faltasse o verdadeiro desejo da santidade, perder-se-ia o objetivo principal da direção espiritual. Esse objetivo é inerente ao processo de fé, esperança e caridade, como configuração com os critérios, valores e atitudes de Cristo, que deve ser orientado de acordo com os sinais da vontade de Deus, em harmonia com os carismas recebidos. O fiel que recebe o conselho deve assumir a própria responsabilidade e iniciativa. Isso eu digo de outro modo. Muita gente procura o direção espiritual não para discernir a vontade de Deus, mas para que você fale o que ela quer ouvir, que necessariamente não é a vontade de Deus. Isso se resolve dizendo: precisa desejar a santidade, precisa procurar a direção espiritual porque quer ser santo. Em outras palavras, fazer a vontade de Deus. Isso é o mais importante. O número 80 diz: a consulta moral, a exposição confidencial dos próprios problemas, a vivência prática dos meios de santificação devem compor o contexto da busca pela vontade de Deus. Sem o desejo sincero de santidade, que equivale a colocar em prática as bem-aventuranças e o novo mandamento do amor, não substituiria o objetivo específico da direção espiritual na vida cristã. Então aqui já está resumido o que tentei comentar. Agora, dos números 81 até o número 83, dinamismo e processo, dinâmica, força e o caminho, o processo dessa direção. Vamos lá. Durante o processo da direção espiritual, é necessário entrar no conhecimento próprio à luz do Evangelho, então apoiar-se na confiança em Deus. É precisamente o itinerário de relacionamento pessoal com Cristo, no qual se aprende e se pratica com Ele a humildade, a confiança e a entrega de si mesmo, conforme o novo mandamento do amor. Ajuda-se a formar a consciência, instruindo a mente, iluminando a memória, fortalecendo a vontade, orientando a afetividade com coragem, encaminhando-se generosamente rumo à santidade. Então, ajuda-se a formar a consciência, instruindo a mente, iluminando a memória, fortalecendo a vontade e orientando a afetividade, e encoragem, encaminhando-se generosamente rumo à santidade. O processo da direção espiritual, diz o número 82, percorre algumas etapas que não são rigidamente estabelecidas, mas que se desenvolvem como que em círculos concêntricos. Orientar o conhecimento próprio com a confiança no amor do Deus amor, na decisão de entregar-se de si mesmo e na harmonia entre a purificação, a iluminação e a união. É a dinâmica de uma vida em sintonia com a participação na vida trinitária, através da configuração a Cristo. Essa configuração a Cristo diz critérios, valores e atitudes que manifestem a fé, a esperança e a caridade, e sobre a ação do Espírito Santo, recebido com fidelidade e generosidade. Tudo isso se desenvolve numa série de áreas. Quais são essas áreas? Relacionamento com Deus, trabalho, relações sociais na unidade de vida, nas quais se procura a vontade de Deus através do conselho e do acompanhamento. Caminho de oração, contemplação, discernimento e fidelidade à vocação. Fidelidade e doação no itinerário de santidade. Viver harmoniosamente a comunhão fraterna e eclesial. Disponibilidade para o apostolado. O acompanhamento e o aconselhamento conduzem também aos meios concretos. Em todo este processo, é necessário ter presente que o verdadeiro diretor é o Espírito Santo,
enquanto que o fiel conserva toda a própria responsabilidade e iniciativa. O Espírito Santo move, mas você que deve agir. Número 83. No caminho da oração pessoal, comunitária e litúrgica, será necessário ensinar a orar, cuidando particularmente da postura filial do Pai Nosso, que é de humildade, confiança e amor. Os escritos dos santos e dos doutores espirituais podem servir de ajuda para as orientações nesse caminho, para abrir o coração e alegrar-se na sua presença. São Curadars. Em um cruzamento de olhares, eu o olho e ele me olha, o camponês de ar, seguindo os ensinamentos do Santo Cura. Assim se aceita o dom da presença de Jesus, e aprende-se a fazer desta própria presença um estar com quem sabemos que nos ama, diz Santa Teresa de Jesus. É o silêncio da adoração, da animação e da entrega, como um olhar simples do coração, Santa Teresinha de Lisieux, e o falar como Jesus no Getsemani. Vamos lá. Qual é o processo? Aqui, primeiro ponto que nós vimos do 81 ao 83 é levar o dirigido à confiança em Deus. Para isso é necessário formar a sua consciência, iluminar a sua memória. Ele precisa fortalecer a sua vontade. Não somos nós iluminamos. E o processo percorre algumas etapas, também na área da vida moral, no comportamento, porque gera uma nova forma de agir, critérios, valores, atitudes em relação a Deus, ao próximo, ao trabalho e etc., ajudando uma fiel compostura, fidelidade a Cristo, comunhão. E é necessária a oração pessoal, comunitária e litúrgica. E aqui dá 3 exemplos maravilhosos. Diz assim, vou ler de novo um ponto do 83. Os escritos dos santos e dos doutores espirituais podem servir de ajuda para as orientações nesse caminho, para abrir o coração e alegrar-se pela sua presença. Citando São Curadars, que diria, em um cruzamento de olhares, eu olho e ele me olha. Lembra do camponês, que o Curadars era seu paroquiano, e estava lá olhando o Santíssimo e explicou ao santo, eu olho para ele e ele me olha. Depois cita Santa Teresa de Jesus, que diz, Santa Teresa de Ávila, né? Estar com quem sabemos que nos ama. É o silêncio da adoração, da admiração e da entrega, como um olhar simples do coração, como dizia Santa Teresinha de Lisieux, e o falar como Jesus no momento da prova no Getsemani. Isso então vocês têm que aprofundar no esquema, no resumo que farão, hein? Qual é o processo da direção? É este. Depois do número 84 ao número 86, temos em todas as vocações eclesiais. Vamos ver o que significa isso. Em todas as vocações eclesiais, diz assim o número 84. A partir da chamada de Jesus, sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito, o sacerdote convida todos os fiéis a retomarem o caminho da plenitude da vida própria dos filhos de Deus, para atingir o conhecimento existencial de Cristo. As exigências da vida cristã, leiga, religiosa ou sacerdotal, não seriam compreensíveis sem esta vida espiritual, ou seja, a vida do Espírito Santo, que leva a anunciar a boa nova aos pobres. Que profundo, hein? O sacerdote convida todos os fiéis a retomarem o caminho da plenitude da vida própria dos filhos de Deus, para atingir o conhecimento existencial de Cristo. As exigências da vida cristã leiga, religiosa ou sacerdotal, não seriam compreensíveis sem esta vida espiritual, ou seja, a vida no Espírito Santo, que leva a anunciar a boa nova aos pobres.
número 85. No caminho da própria vocação eclesial, é preciso estar atento mormente às motivações e reta intenção, liberdade da decisão, formação, idoneidade ou qualidades. Vamos ver aqui, no número 85, algo muito importante. Os especialistas em teologia espiritual descrevem o diretor espiritual como aquele que instrui em casos e aplicações concretas, que dá as motivações para a entrega generosa e ajuda, propondo meios de santificação adaptados a cada pessoa e situação, segundo as diversas vocações. As dificuldades são enfrentadas na perspectiva do autêntico seguimento a Cristo. São Francisco de Sales diz que não seria bom uma mãe de família querer viver como num convento rezando o dia todo e vice-versa. Alguém querer ser como um frade seria um pai de família. E aqui o mais importante é ajudar as pessoas a sequela Christi, no seguir a Jesus. E depois no número 86, a direção pode ser habitual ou um acompanhamento transitório, ad casum, quer dizer, depende do caso. Além disso, esta pode ser mais intensa inicialmente. É frequente que alguns fiéis no caminho da vocação sintam-se convidados a pedir a direção espiritual, graças à pregação, à leitura, aos retiros e encontros de oração ou mesmo à confissão. Uma leitura atenta dos documentos do magistério pode suscitar a exigência de procurar um diretor com a intenção de viver mais coerentemente a vida cristã. Esta entrega à vida espiritual conduz a um maior desempenho na vida social. Por quê? Citando aqui Bento XVI, Caritas in Veritatis, diz: a disponibilidade para Deus abre a disponibilidade para os irmãos e para uma vida entendida como tarefa solidária e jubilosa. Me parece aqui que o número 86 é sério, e vamos ler de novo. A direção pode ser habitual ou um acompanhamento transitório. A pessoa pede para uma consulta, depois vai mais algumas vezes, no caso que transitório. Por quê? Outras é habitual. Pode ser mais intensa inicialmente, depois é mais espaçado as visitas. Além disso, é frequente que alguns fiéis, no caminho da vocação, sintam-se convidados a pedir a direção espiritual. Por quê? Graças à pregação, a uma boa homilia, à leitura de textos espirituais, aos retiros e encontros de oração, ou mesmo na confissão. Deus suscita e significa viver coerentemente a vida cristã. E essa entrega à vida espiritual conduz a um maior desempenho na vida social, porque quanto mais se abre a Deus, mais se abre ao irmão e entende a vida como uma tarefa solidária e jubilosa. Então isso é muito importante nesse segundo ponto que nos quer falar das linhas fundamentais da teologia dessa direção espiritual. Prestem atenção, nessa breve aula vocês terão mais um grande tempo, que são 2 horários, né? Metade já foi dado aqui, para vocês prosseguirem nesse resumo, que são muito importantes, e que espero que vocês entendam que as linhas fundamentais é tudo aqui para entender o que faz um diretor espiritual, porque depois é na prática, mas para ter prática, fazer práticas, praticar precisa de fundamento teológico, que aqui estão. Então eu peço a graça e o favor de vocês me acompanharem, desculpa, sempre no limite da minha saúde nesse tempo seco, com tantas coisas, nesse ano tão difícil, mas com muito amor e carinho tenho preparado essas aulas para vocês e peço que vocês estudem, por favor. Muito obrigado, que Nossa Senhora vos ajude e a mim também. Paz e bem.